Senhoras e Senhores Deputados, bom dia a todas e a todos. Acho que podemos iniciar os nossos trabalhos depois desta interrupção para período eleitoral. Senhoras e Senhores Deputados, o que temos hoje é uma reunião ordinária com as audições a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para a audição das organizações representativas dos trabalhadores da EFASEC. Temos connosco hoje, agora neste momento, a Comissão de Trabalhadores da EFASEC Energia, agora às 10 da manhã, e às 11h30 vamos ter a Comissão de Trabalhadores da EFASEC Mobility, por videoconferência. Pelo que eu queria desde já dar as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores da EFASEC Energia, ao José Manuel Ferreira, ao Fernando Manuel Leitão, ao André Filipe Santos e ao Joaquim Manuel Vicente, que estão aqui comigo na mesa e a quem cumprimento, dou as boas-vindas e agradeço a disponibilidade para estarem aqui hoje connosco, que obviamente é importante e estamos aqui para vos ouvir com toda a atenção. Senhoras e Senhores Deputados, senhores representantes da Comissão de Trabalhadores, a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial por cada grupo parlamentar que queira usar a palavra. Eu, quando der a palavra, anuncio os minutos que estão destinados a cada grupo parlamentar, sendo que vai iniciar o PCP, por ser o partido requerente, e por essa via também tem mais um minuto daquilo que a grelha de tempos prevê. O Sr. Deputado Alfredo Maia tem os 4 minutos da grelha, mais um minuto por ser o partido requerente. Só um bocadinho, ainda não estou a dar só um bocadinho. Portanto, só a dizer que tem 5 minutos. A Comissão de Trabalhadores responderá no fim de cada intervenção dos grupos parlamentares, usando o mesmo tempo. Ou seja, o grupo parlamentar do PCP inicia com 5 minutos, a Comissão de Trabalhadores tem os mesmos 5 minutos para responder. Poderão usar o tempo, partilhar o tempo da forma que acharem conveniente. Já me informaram que queriam partilhar as respostas, as intervenções, informam-me e eu darei a palavra e partilharão o tempo e as respostas conforme acharem mais adequado. No final da primeira ronda, que cabem as intervenções aos grupos parlamentares, teremos ainda, se necessário for, se inscrições houver, uma segunda ronda a que caberão 2 minutos a cada grupo parlamentar que se inscreva. 2 minutos. Sendo que, nesta segunda ronda, a Comissão de Trabalhadores responderá no fim de todas as intervenções, tendo o mesmo tempo. Se isto foi um bocadinho confuso, eu vou explicando no decurso dos trabalhos e ficará claro certamente. Dito isto, vamos então dar início à nossa audição. Conforme já anunciei, inicia o grupo parlamentar do PCP, tendo para efeito 5 minutos como partido requerente, e agora sim dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia e pedi a todos que falassem ali daquele microfone, por uma questão de gravação da nossa audição. Eu sei que esta sala, já falámos sobre isto noutros momentos, esta sala não é a melhor sala para reunirmos a Comissão Parlamentar, sabemos disso, não tem as melhores condições de trabalho, mas é o que foi possível, atendendo que temos audições por videoconferência e atendendo que os nossos trabalhos vão decorrer o dia inteiro, porque da parte da tarde, como sabemos, vamos continuar com as audições que estão previstas. E, portanto, foi a sala que foi possível, dentro dos meios que necessitamos e dentro do tempo que também necessitamos. Sr. Deputado Alfredo Maia, agora sim, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa por ter-me precipitado a levantar, mas tem a ver justamente com as condições desta sala, às quais eu não consigo adaptar-me. Eu começo por cumprimentar-vos a todos e cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da EFASEC Energia e gostaria de começar por salientar, como se fosse uma novidade para os senhores, que naturalmente não é, a importância estratégica da EFASEC como empresa única no país, e eu diria até que em alguns produtos única na Europa ou até mesmo no mundo, designadamente quando produz aquilo que os senhores e bem chamam, nomeadamente os transformadores, que são fatos verdadeiramente à medida das necessidades do cliente. Como sabem, o PCP sempre defendeu o controle público da EFASEC e a sua integração na esfera do setor empresarial do Estado. Infelizmente não foi isso que aconteceu com a chamada nacionalização de 2020. É verdade que se ela não tivesse acontecido, provavelmente a EFASEC não existiria,
mas a verdade é que o que aconteceu não devia ter acontecido como aconteceu. Mas há um problema na origem e que tem a ver com as motivações reais dessa operação. E as motivações reais dessa operação visavam proteger, em primeira linha, o capital privado, os interesses da banca e socializar os prejuízos. Aliás, a reprivatização era uma premissa essencial dessa intervenção. Premissa que tanto o Presidente da República como o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal bem aplaudiram à época. Ora, com esta operação, o Estado empenhou nada menos de 580 milhões de euros para preparar a reprivatização. O próprio Tribunal de Contas, numa das conclusões a que chega na auditoria que fez ao processo, afirma preto no branco, e vou citar, que o Estado teve de pagar para vender a empresa. Ora, mas nesse período, de facto, o Estado nem sequer colocou a empresa a funcionar como devia. Não nomeou o administrador, aliás, a par pública tardou 3 meses a nomear o Conselho de Administração, mas o administrador do Estado não foi nomeado. Faltava matéria-prima, faltava pagamento aos fornecedores, havia encomendas por satisfazer. E julgo saber até que pelo menos um cliente escocês teve de antecipar o pagamento da encomenda para que fosse possível adquirir matéria-prima para satisfazer essa encomenda. E não obstante, já nessa altura, a EFASEC ia ganhando concursos, o metro do Porto, o metro do Mondego, um projeto no Mar do Norte, etc. De caminho, empenhou-se também nos projetos H2 Driven e a Aliança para a Transição Energética, mas a verdade é que já com a Mutares, a EFASEC saiu destes dois grandes projetos. Bom, neste entretanto, os trabalhadores pagaram a fatura desta intervenção que, como digo, não correu como devia ter corrido. Há centenas de trabalhadores que saíram, uns em processos de despedimentos coletivos, outros em processo de extinção de posto de trabalho e outros através dos chamados acordos de rescisão. Em 2022, é o próprio Tribunal de Contas que dá nota, quase um quarto dos trabalhadores tinham deixado a empresa. Bom, mas a verdade é que isto se traduz numa perda imediata da própria capacidade de produção, e tanto é assim que, nomeadamente na EFASEC Energia, e farão o favor de confirmar, saiu uma quantidade de trabalhadores, mas a verdade é que a empresa tem vindo a recorrer, por um lado, a trabalho suplementar e, por outro, à contratação em regime de outsourcing, não é? Aliás, ainda estavam os trabalhadores em vias de despedimento e estavam a receber os trabalhadores subcontratados que os iriam substituir. Além disso, isto representa um prejuízo para a economia da região, para além dos efeitos em termos sociais, uma vez que se trata de trabalhadores altamente especializados e mesmo altamente qualificados que perdemos. E, portanto, termino perguntando como é que a Comissão de Trabalhadores avalia estes problemas que enunciei, nomeadamente os despedimentos, e, finalmente, que futuro é que espera para a empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Senhores e Srs. Deputados, antes de passar a palavra à Comissão de Trabalhadores, na pessoa do Sr. José Ferreira, que é o porta-voz da mesma, eu pedi aos grupos parlamentares do PS, do PSD e do Chega para me informarem, quer agora nesta audição, quer nas audições seguintes, a quem é que passo a palavra para uma boa condução dos trabalhos, ou pelo menos para tentar conduzir os trabalhos. Eu tenho que saber a quem devo passar a palavra em cada momento. Dito isto, passo agora a palavra, já percebi quem, já me fizeram sinais, já percebi quem falará em cada um dos grupos parlamentares, portanto irei tomar a devida nota e agradeço, e passo a palavra ao Sr. José Ferreira para nos mesmos 5 minutos responder às questões. Se quiser partilhar o tempo com algum colega, uma vez que já me disse que queria fazê-lo nesta ou noutro momento, dir-me-á e eu farei passar a palavra. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Desde já agradecer
o convite que nos foi enviado para estarmos nesta audição. E realmente aquilo que se passou na EFASEC, como foi aqui dito, a EFASEC é uma empresa estratégica que contribuiu sempre para a economia energética e não só do país, uma empresa também com história a vários níveis e entretanto sofreu, derivado a este negócio, uma alteração profunda até à reprivatização da mesma. Como os dos seus deputados sabem, foi público todo o processo em si que nós vivemos, desde o escândalo do Andalix e por aí fora. Foi um processo que os trabalhadores viveram com muita ansiedade. Logo se sentimos a necessidade de atuar no sentido de perceber se estariam ou não salvaguardados os postos de trabalho, isto antes da reprivatização e o futuro da mesma. Chegámos a reunir com o Ministro no Ministério da Economia, portanto, fizemos um conjunto de ações também para tentar perceber realmente o que é que estaria a acontecer. Posto isto, tinha-nos sido dada a garantia de que os postos de trabalho, isto antes da reprivatização, estariam salvaguardados e que o futuro da empresa não estaria em causa. Entretanto, durante este processo, reparamos que, embora os salários tenham sido sempre assegurados, a questão salarial, neste caso, pela situação complexa que a empresa viveu, nunca foi um problema, mas realmente notamos que a empresa se foi degradando no sentido de que, quando se deu a reprivatização, houve uma reestruturação na própria empresa e, como disse o Sr. Deputado, houve trabalhadores que rescindiram com a empresa porque senão não se identificavam com a mesma, com o ambiente que se viveria, ou que se vive muitas vezes. Tivemos algumas denúncias de trabalhadoras que sofriam algumas pressões para também rescindirem e foi dito pela própria Mutares, em uma apresentação de resultados inicialmente, de que havia necessidade de reestruturar a empresa e, portanto, isso implicaria supostamente extinções de postos de trabalho e, se calhar, aquilo que aqui foi dito, a intenção de um processo de despedimento coletivo que na EFASEC Energia estávamos a falar de 7 trabalhadores, mas que depois os trabalhadores acabaram por aceitar por rescisão, mas que houve essa intenção por trás disso, houve, e, portanto, queremos uma EFASEC com futuro, queremos que a EFASEC continue a ter garantias de que os postos de trabalho dos trabalhadores com direitos seja salvaguardado e realmente reconhecemos que houve uma perda de saída de um know-how que tinha sido adquirido, que nos provoca também alguma preocupação no sentido de que o futuro da empresa devia ser mantido e continuado com garantias que esse futuro é viável. Muito obrigado, Sr. José Ferreira. Não sei se não querem usar a palavra, portanto, passamos à segunda intervenção dos grupos parlamentares, cabendo a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Reis. Faz favor, Sr. Deputado, tem até 6 minutos. Agora sim, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Cumprimentar a Comissão de Trabalhadores de Energia da EFASEC, começando por dizer que algo fundamental neste tipo de episódios lamentáveis no que diz respeito a uma empresa e à sua má gestão, esquece muitas vezes que as empresas, apesar de toda a sua dimensão económica, toda a sua dimensão financeira, são também um conjunto de pessoas essas que acabam por se ver em situações de fragilidade, em situações que muitas vezes causam um desespero muito grande a si e àquelas que são as suas famílias e que acaba por essa incerteza ser mesmo resultado de períodos complicados do ponto de vista pessoal que não podemos esquecer quando abordamos uma questão empresarial. No entanto, dizer que todo este processo, e é também a forma como vemos
todo o processo da IFASEC acabou por se ver mergulhado num conjunto de trapalhadas, quer desde o processo de nacionalização, à tentativa inicial de uma primeira reprivatização que também não correu da forma esperada, voltando atrás, e que depois, nesta nova privatização, acabou por também causar aqui algumas incertezas e também algumas perdas do ponto de vista financeiro que também devem ser escrutinadas e exploradas, como faremos no conjunto de audições que temos em frente. No entanto, estando aqui uma comissão de trabalhadores, acredito que o ponto essencial seja centrar nas pessoas, centrar em quem trabalha nestas mesmas empresas e talvez não tanto numa outra parte. E por isso as perguntas que tenho para vos colocar são precisamente nesse sentido. Se, do ponto de vista dos postos de trabalho, e sei que também já foi aqui mencionado, se do ponto de vista dos postos de trabalho sentem que este processo, neste caso de privatização com a Mutares, está a assegurar essa mesma continuidade dos trabalhadores que estavam para já nos quadros da empresa, se existe também aqui algum risco do ponto de vista da relação que têm tido com a nova administração, de haver algum tipo de choque, de conflito, que possa também colocar em causa aquilo que é o futuro da empresa, se sentem que há um risco do ponto de vista de deslocalização também da produção que possa colocar em causa postos de trabalho e também a ação da empresa em Portugal, e também se sentem que esta nova administração, todo este processo turbulento que tem existido em torno da IFASEC, se pode colocar em causa quer projetos, quer clientes, quer o próprio futuro da empresa, dizendo desde já que, não concordando com grande parte daquilo que foi o processo da IFASEC, dizendo que muito do que aconteceu se deveu a má gestão e que acabou, como disse, por vos afetar como trabalhadores, mas também afetar do ponto de vista económico e financeiro o país, dizer que acreditamos que as coisas deveriam ter sido feitas de outra forma, dizendo também, contrariando aquilo que foi dito pelo deputado Alfredo Maia, que não acreditamos que uma nacionalização ou que a IFASEC seja de gestão pública seja o caminho, mas, no entanto, acreditamos que qualquer processo de privatização ou reprivatização deve ser feito tendo também em conta não só as necessidades do país, mas também salvaguardando aquilo que são os interesses das pessoas que nas empresas trabalham. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Ferreira tem também até 6 minutos para responder, ou partilhando o tempo com algum colega, se assim entender. Faz favor. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Objetivamente, portanto, para que possamos esclarecer nessa matéria, estamos a decorrer ainda um processo de reestruturação, portanto, que inicialmente assumido pela Mutares isso iria acontecer. Esse processo não estagnou. Realmente vamos ter uma reunião com a administração para breve, para também recolhermos o ponto da situação de como é que estará essa reestruturação e, portanto, respondendo objetivamente, não lhe consigo, neste momento, dar garantias que esse processo parou e que não haverá a continuação da tentativa de redução de pessoal por vários meios, quer seja por extinção de postos de trabalho, não queremos acreditar que, pelo menos, haverá despedimentos coletivos e por outro tipo de pressões, mas podemos adiantar que isso é uma das nossas preocupações constantes, como aqui foi dito, a ansiedade e o futuro da empresa, e queremos acreditar, portanto, que dentro deste processo os trabalhadores continuam a viver com preocupação e ansiedade com o futuro da empresa. Sabemos que a Mutares tem apresentado resultados interessantes para o mercado, mas isso não quer dizer que, num ato de gestão, o que possa estar por trás, que nós ainda não sabemos, não temos a informação para dizer se haverá, pensamos que não, até ao momento, a intenção de deslocalizar a empresa ou de fechar alguns setores. O que aconteceu foram casos no caso da IFASEC Energia, muito pequenos, de um ou outro setor envolvendo 11 trabalhadores, por exemplo, pequenos casos em que se extinguiu, esses trabalhadores foram enquadrados noutros sítios e outros acabaram por rescindir. E, portanto, até o momento, o que posso dizer ao Sr. Deputado é que vemos com essa preocupação também e que realmente é um processo que ainda não é totalmente transparente e garantido que isso vai terminar nesse sentido. Muito obrigado.
Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, até 7 minutos, faz favor. Muito bom dia a todos, muito bom dia, Sr. Presidente, caros colegas deputados, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores. Muito já foi dito aqui nas intervenções anteriores. Eu gostaria de dar aqui 2, 3 notas iniciais. A primeira nota é a preocupação do PSD relativamente ao processo de nacionalização e reprivatização da EFASEC, não só pelos prejuízos acumulados, mas sobretudo pelo hiato temporal que existiu entre o processo de nacionalização e reprivatização, que trouxe um conjunto de situações que em nada beneficiaram a empresa. Não só os custos para o erário público, em que estimamos até à data de hoje cerca de 580 milhões de euros de custo para o erário público com este processo de nacionalização e reprivatização, mas também com algum marasmo da gestão que houve entre este mesmo processo, com um impacto significativo ao nível da estrutura de trabalhadores da EFASEC. E olhando para os números, nós tínhamos uma empresa com um capital humano de cerca de 2.600 trabalhadores, fim desse processo temos menos 600 trabalhadores, 2.000 trabalhadores. E temos um processo neste hiato em que se perdeu muito capital humano esse extremamente qualificado, e se olharmos para os quadros de qualificações desses mesmos trabalhadores, mestrados, colaboradores com qualificações de mestrado e doutoramento, temos aqui uma perca de cerca de 23%. Isto, de algum modo, não só na componente financeira, mas também na componente da gestão dos recursos humanos da empresa, percebemos efetivamente que este hiato justifica a escolha errada do processo, tal como ele foi com esta nacionalização e reprivatização. A preocupação do PSD relativamente aos trabalhadores é, independentemente do seu vínculo ser público ou privado, nós queremos que os trabalhadores tenham condições, que as empresas, sejam públicas ou privadas, tenham condições para operar. É esse o papel do Estado, criar condições para que as empresas possam triunfar e possam criar emprego e criar salários cada vez com valor significativamente superior. Dito isto, o intuito do Governo e na altura do Partido Socialista com a nacionalização, a preocupação era a manutenção dos postos de trabalho. Tal não se veio a verificar e, efetivamente, nós temos aqui uma redução de 600 colaboradores na empresa. Ou seja, por isso é que eu gostaria aqui de ter... É óbvio que temos a preocupação relativamente ao futuro da empresa, mas eu acho que há boas perspectivas relativamente ao futuro da empresa e se pelo menos olharmos para a estabilização do quadro pessoal, se olharmos para o aumento da faturação da empresa, o facto da empresa voltar a ter lucros, isso dá-nos garantias, pelo menos, que a sobrevivência da empresa está assegurada. Agora, o que era importante aqui perceber, e acho que era esse o contributo que gostaríamos de ter da vossa parte, era perceber aqui o que é que não correu bem neste processo de nacionalização, na gestão da empresa e neste hiato temporal. Ou seja, também perguntar se face a este processo de nacionalização acham efetivamente que ele foi vantajoso para a empresa. Em que é que isto se traduziu para a empresa e para os trabalhadores da empresa? Face a esta estabilidade que hoje existe, e apesar de termos preocupações com aquilo que nos disse relativamente à situação dos trabalhadores, relativamente a poder haver ainda ajustes ao nível do quadro pessoal, gostaria de saber se a empresa hoje está melhor ou pior do que estava. Ou seja, se esta gestão deste fundo que adquiriu a empresa veio trazer estabilidade à empresa, veio trazer paz social à empresa, e se a gestão da empresa é uma gestão que nos oferece garantias de manter esta empresa, que é uma empresa crítica ao tecido empresarial português e também aos trabalhadores. Ou seja, temos as preocupações do futuro da empresa, mas gostaríamos de ter aqui a vossa opinião muito concreta. Estamos melhores ou estamos piores? Como é que avaliam o desempenho da administração que ficou durante este processo de nacionalização e de reprivatização?
E por agora é tudo, e agradecendo a vossa disponibilidade e de alguma forma o PSD liderou esta iniciativa de voltar ao tema da EFASEC, mas acompanhámos na altura o requerimento do PCP para ouvir a Comissão de Trabalhadores, porque esperamos ter daqui também informação que nos ajude a entender tudo aquilo que se passou, mas sobretudo também a aprender com os erros do passado para que não se voltem a verificar no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. José Ferreira, Comissão de Trabalhadores, faz favor, até 7 minutos. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que levantou. Desde já, só dar uma nota, percebemos que a EFASEC, em todo este processo, portanto, teve layoff, teve a pandemia, teve a questão do escândalo, portanto, atravessámos aqui um deserto muito complexo, em que, num sistema macro estrutural e económico da própria empresa, que abalou, digamos, e como disse o Sr. Deputado, que abalou, digamos assim, com tudo que haveria como sendo um dado adquirido de uma empresa com o histórico da EFASEC. E nesse sentido, quando pergunta se correu bem ou mal, aquilo é que podemos dizer, correu bem por um lado, porque, como eu já tinha dito, os salários desses trabalhadores maioritariamente foram assegurados e foram pagos. Eu não poderia dizer o correr mal, mas realmente a sensibilidade que colhemos por aquilo que vivemos é que houve uma transformação na própria empresa cultural, ao qual não estávamos habituados, em que a gestão da mesma está mais virada para o lucro concreto. Isto é ver a carteira de encomendas, que até temos setores que já nem aceitam encomendas até 2028. Isso é um bom sinal, mas achamos também que a valorização dos trabalhadores, aquilo que foi dito, a garantia dos postos de trabalho e evitarmos cada vez mais que estes trabalhadores que tenham este conhecimento e que se viva um ambiente salutar dentro da empresa, achamos que é primordial para esse futuro. Portanto, eu queria dizer com isto ao Sr. Deputado é que todo o processo de transição derivado dessa complexidade é-nos difícil objetivar dessa maneira se foi bom ou mau, porque não saberíamos qual seria a consequência se tivesse sido feito de outra maneira. E, portanto, nesse sentido, eu ia ficar por aqui. Muito obrigado, Sr. José Ferreira. Terminamos o tempo agora dedicado à resposta. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor, 6 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores da EFASEC e bom dia, Srs. Deputados. Espero que as eleições autárquicas tenham corrido bem para quem foi candidato. Eu diria que a frase do dia foi dita hoje aqui por um deputado do PSD agora há pouco. Face à estabilidade que hoje existe. Esta é a frase. Face à estabilidade que hoje existe. Nós, quando rebentou o caso do Luanda Leaks, nós tínhamos ali um problema grave. Ou seja, o governo da PAF decide vender a empresa à Isabel dos Santos sem fazer uma análise de risco e depois, uns anos depois, toda a gente já percebia o que é que ia acontecer em Angola, toda a gente percebia as dinâmicas políticas, mas o governo da altura não quis saber e vendeu à Isabel dos Santos a empresa de forma irresponsável. O caso de Luanda Leaks criou um problema na empresa. Esta empresa vende sistemas, vende componentes, é uma empresa estratégica no país e com problemas graves de um dos seus acionistas, parte das empresas que lhe compram materiais, equipamentos, sistemas, são empresas públicas de outros países. Essas empresas públicas, percebendo que a EFASEC tinha um problema, deixam de encomendar. E o Estado português tinha um problema. Ou fazia o que o Chega e o PSD e o CDS queriam, que era fechar a empresa, porque até hoje nunca percebemos bem a dinâmica do PSD em relação a isto, mas sempre nos acusou de salvar a empresa, de gastar dinheiro mal gasto, até foi dito hoje, aliás, perceberam que hoje a preocupação do deputado do PSD era o Excel, o valor investido, não, o valor gasto, porque nós consideramos isto um investimento, investir nas pessoas, investir na empresa, eles consideram um custo que é gastar lá 500 milhões para salvar uma empresa. Nós salvamos a empresa porque só havia 2 caminhos, fechar a empresa ou nacionalizar a empresa para depois vendê-la. Naquele momento era impossível vir uma empresa comprar logo a empresa. Era impossível, não havia nenhum acionista que comprasse aquela empresa. O caminho era a nacionalização.
Também não imaginávamos naquele momento que ia haver uma forte pandemia que ia afetar todas as empresas tecnológicas do mundo. Fim das encomendas, fecho dos aeroportos, problemas energéticos. Todos sabemos o que é que aconteceu. Mas nós continuamos. E durante alguns anos, o risco que tivemos em investir nas pessoas, em vocês, investir nos trabalhadores, criou-nos graves problemas até eleitorais. A IFASEC foi bandeira eleitoral para a direita, para nos atacar. Perdemos muitos votos, mas continuamos a apostar em vocês. Perdemos milhares de votos, porque diziam que nós éramos irresponsáveis, porque diziam que nós estávamos a gastar dinheiro dos contribuintes, porque diziam até que vocês seriam incompetentes, porque, pelos vistos, não valia a pena salvar a vossa empresa. Mas nós sabíamos, e sabemos, que a empresa IFASEC, além de ser uma escola de engenharia, daquela empresa entrem dezenas de jovens, miúdos, recém-formados, que ali aprendem, que ali desenvolvem tecnologia e que dali saem para criar outras empresas. Há centenas de empresas junto à área, na zona metropolitana do Porto, criadas por ex-trabalhadores da IFASEC. Nós sabíamos, naquele momento, que ia ser difícil, que aquilo ia ter consequências eleitorais. Nós sabíamos até que a direita portuguesa queria fazer uma comissão de inquérito, não para perceber o que se passou, para ter fins eleitorais à custa da IFASEC, para destruir ainda mais o nome da IFASEC, que é uma empresa reputada no mercado. E nós sabíamos também, naquele momento que salvámos a empresa, que a IFASEC era estratégica para o país. Porque há dezenas de projetos que vocês estão envolvidos, subestações. Por exemplo, neste momento temos o maior investimento de sempre na ferrovia e parte dos projetos são feitos pela IFASEC. E nós sabemos que quando a IFASEC ganha um projeto em Portugal, o Estado português poupa milhares, milhões. Às vezes o segundo concorrente tem uma proposta do dobro, ou seja, a IFASEC é estratégica para o país. E também sabíamos que a empresa tinha um problema. A empresa sendo pública, e aí divergimos um pouco da esquerda, do PCP, divergimos um pouco do PCP, sabemos que a empresa sendo pública tem algumas restrições, nomeadamente na procura de clientes a nível mundial, porque a própria lei cria bloqueios que dificultam a empresa a concorrer em projetos internacionais. Por isso, tentámos encontrar um parceiro. E não foi fácil, porque nós tentámos vender uma empresa, mas criámos um conjunto de condições. Uma das condições é que a empresa continua a ser portuguesa. E conseguimos. A empresa está a crescer. Eu vi há pouco 2 ou 3 notícias, só para me recordar, são várias, são dezenas delas, que a IFASEC ganhou o maior contrato de sempre em Portugal, aqui na Metro de Lisboa. Mas também ganhou um concurso na Alemanha para dezena de transformadores. São 2.600 transformadores. Eu vou repetir. 2.600 transformadores que vão ser produzidos em Portugal, vão ser feitos por trabalhadores portugueses, porque nós salvamos a IFASEC. Eu pergunto-vos, nós sabemos que há problemas, sabemos que há problemas, que os trabalhadores querem melhores salários, mais condições, mas pergunto-vos, invertemos de vez o ciclo de saídas? Estamos a contratar trabalhadores? Como é que vocês veem os novos projetos da IFASEC? E por fim, pergunto-vos se valeu a pena salvar a IFASEC. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Ferreira, os mesmos 6 minutos para responder. Obrigado, Sr. Deputado, pela intervenção e pela pergunta. Objetivamente, qualquer solução para este problema da IFASEC, dentro da salvaguarda dos postos de trabalho e do futuro dos trabalhadores, é positiva e todos nós ganhamos, ganha o país, ganhamos todos e, portanto, nós não conseguimos imaginar o que é que aconteceria se a IFASEC fechasse ou se fosse feito um despedimento coletivo ou ela entrasse em insolvência. Portanto, não queremos imaginar isso. Isso aconteceu. Aquilo que se viveu e o reparo que se deve fazer é que durante esse processo, nas várias tentativas que as comissões de trabalhadores e os seus trabalhadores quiseram procurar informação, essa informação nem sempre decorreu com a necessidade de aprofundar essas preocupações. E isso, como eu já disse aqui, gerou durante o processo nos trabalhadores a ansiedade e também a necessidade de nós não conseguirmos entender, e nomeadamente, por exemplo, o contrato de compra e venda que foi feito entre a IFASEC e a Mutares, nunca tivemos acesso, embora tínhamos pedido se nos podiam facultar esse contrato de compra e venda,
porque nos tinha sido garantido anteriormente que os postos de trabalho e o futuro da empresa estavam salvaguardados. E depois disto acontecer, da reprivatização, aconteceu a tal reestruturação que todos sabemos e que aqui já o Sr. Deputado do PCP já referiu também, de algumas consequências, o recurso ao outsourcing e todas estas matérias, que não decorreu, digamos, do sentimento que teríamos, que iríamos dar continuidade a esse trabalho. E eu, para já, ficava por aqui. Muito obrigado, Sr. José Ferreira. Nós terminamos a segunda ronda, senhoras e senhores deputados. Perdão, terminamos a primeira ronda, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a segunda ronda. Eu tenho a inscrição da Sra. Deputada Andréa Galvão, que previamente se inscreveu do Bloco de Esquerda. Tenho agora a inscrição do Sr. Deputado José Carlos Barbosa e do Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Ainda não, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Não há mais inscrições para a segunda ronda. Agora tenho, Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito bem. Então, assim sendo, portanto, do Grupo Parlamentar do Chega não há nenhuma inscrição para a segunda ronda. Eu tenho as inscrições do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Sr. Deputado Alfredo Maia e da Sra. Deputada Andréa Galvão. Não há mais nenhuma, pois não? Muito bem. Tem então a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, 2 minutos. Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que, afinal, continuamos com eleições autárquicas e a campanha está aqui num alto nível. Mas felicitar ali o meu colega deputado pela vitória em Paredes, mas nós não estamos aqui num comício. E para gerir uma empresa, sim, é preciso um Excel, porque sem Excel não conseguimos gerir a empresa. Agora, como vinha, e isto, a minha intervenção, depois deixei aqui uma pergunta, não foi o governo do PSD e do CDS ou da PAF que vendeu o que quer que seja. Foi a engenheira Isabel dos Santos que comprou a participação da empresa a 2 grupos económicos portugueses. Ok? Segunda questão, para repormos aqui a verdade. Se o acionista que comprou, se o então acionista que comprou a empresa era assim tão mau, como é que o Ministro da Economia do governo do PS fez altos elogios a esse mesmo acionista e à gestão desse acionista na empresa, nomeadamente numa inauguração de uma unidade da própria empresa em 2018, o Sr. Ministro Manuel Cabral. Pronto. Agora, é importante vir aqui, mas dizer as verdades com factos. E não estamos a discutir a gestão porque não é o intuito desta audição. O intuito desta audição era perceber as preocupações dos trabalhadores. Essas questões iremos, sim, discutir e debater oportunamente na Comissão com seriedade, sem comícios. A questão que coloco, e tentava então aqui recentrar o debate, a questão final, é, indo ao Excel, o clima social que hoje se vive na empresa é um clima social positivo? Sim ou não? As perspectivas para a empresa no futuro são boas? Sim ou não? Continuamos ou não a ter atratividade em termos de novos colaboradores para a empresa, e nomeadamente jovens licenciados que procuram na EFASEC ter uma oportunidade para crescer e para evoluir profissionalmente num setor que é estratégico para o país e que requer quadros altamente qualificados. Gostava de ter essa sua perspectiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, os mesmos 2 minutos, faz favor. Conforme informei no início, aqui a Comissão de Trabalhadores responde no fim, tendo o mesmo tempo que os grupos parlamentares vão usar, ou seja, 8 minutos. Há 4 inscrições, 8 minutos, depois 8 minutos para responder. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a história fala por si e toda a gente sabe o que é que aconteceu quando a EFASEC foi vendida à Isabel dos Santos, por isso não adianta vir aqui dizer que viu um Ministro da Economia apadrinhar ou apoiar a construção de uma nova unidade. Era o que faltava, que um governo em funções não acompanhasse uma nova unidade. Aliás, até o governo, ainda agora o atual governo, inaugurou uma máquina de venda de bilhetes numa estação qualquer, por isso era o que faltava, que um governante não inaugurasse uma nova unidade da EFASEC. A questão é sempre esta. O PSD foi contra a nacionalização.
E estamos aqui com a Comissão de Trabalhadores e podíamos estar com a ex-Comissão de Trabalhadores que estavam todos despedidos e que estavam aqui a lutar por salvar a empresa. É que estamos a falar. É disso só que estamos a falar. Ou seja, a empresa... Eu estive calado, se me quiser ouvir. Não, é porque só havia dois caminhos, o fecho ou a nacionalização. A menos que o senhor deputado, num gesto de ilusionismo e de magia, puxe da cartola, com uma empresa sem encomendas e com condições, com dificuldades financeiras graves, encontrasse um Elon Musk português que fosse lá, como benemérito, comprar a IFASEC cheia de problemas. Isso não acontecia, Sr. Deputado, só na sua cabeça. Havia dois caminhos, fecho ou nacionalização. E vocês estavam a favor do fecho. Essa é a história. É a realidade. E hoje está a perguntar aos trabalhadores quais são os problemas. Ainda bem que há problemas. Se não houvesse problemas, a empresa não existia. Os trabalhadores da IFASEC são o maior ativo. São um ativo estratégico. Na mesma altura, a Siemens, a Alemanha salvou parte das Siemens eólicas. Eu pergunto-vos mais uma vez como é que vê a evolução da empresa a nível de encomendas. É isso que nós queremos saber. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, para que efeito? Ponto de ordem à mesa sobre condição dos trabalhos. Muito bem. Pedir-lhe para circular, para fazer chegar aos serviços, para circular, já que continuamos na mentira, para fazer circular uma notícia que farei chegar à mesa para que... Sr. Deputado, mesmo a interpelação à mesa e pela condição dos trabalhos tem que ficar gravada. Eu pedia que fizesse a interpelação à mesa ali do microfone. Só por uma questão de gravação. Só para esse efeito. A interpelação à mesa é muito simples, que é para colocar a veracidade dos factos. Vou pedir que circule por todos os deputados da Comissão que o processo de venda da empresa não é um processo de venda pelo governo do PSD e do CDS. A empresa era uma empresa privada, tinha 2 acionistas de relevo nacionais que optaram por vender essa mesma empresa. A segunda notícia que peço para circular é a felicitação do governo socialista e bem, pelo Sr. Ministro, pelo aumento de investimento da engenheira Isabel dos Santos, enquanto acionista maioritária, na empresa com a abertura de novas unidades produtivas. É isso. Ou seja, para que pelo menos estejamos a falar a verdade. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. O Sr. Deputado fará o favor de se fazer chegar o documento aos serviços da Comissão, que será distribuído pelos grupos parlamentares. É a vez do Sr. Deputado Alfredo Maia, segunda ronda, 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve, desde logo para salientar este facto relevantíssimo, que é a IFASEC como empresa estratégica, que seria de facto muitíssimo mais valorizada se estivesse sob controle público, como aliás acontece noutros países, mesmo nos países capitalistas, em relação a certas atividades estratégicas e desafios a procurar. Bom, mas vamos ao ponto relativamente às condições dos trabalhadores. Eu creio não ter ficado suficientemente esclarecido relativamente ao volume de trabalhadores aos quais a empresa recorre em regime de outsourcing. Se tem ideia de quantos trabalhadores estão nesta situação, isto é, de trabalhadores que poderiam e deveriam estar nos quadros da empresa e não estão. E se o recurso a trabalho suplementar se deve, de facto, à insuficiência da mão de obra na empresa. Gostaria também de ouvir a vossa posição, porventura as vossas apreensões, relativamente ao futuro da empresa daqui a alguns anos, 4, 5, 6 anos, o que for, e se há ou não algum fundo de verdade quando se diz que persiste um risco de desmantelamento do grupo, de desmantelamento da empresa, com a venda ou com o simples encerramento de algumas unidades, e relativamente aos valiosos terrenos que a empresa possui, tanto na Arroteia como na zona industrial da Maia Moreira, se há ou não risco de desvalorização de aproveitamento desse património do qual não beneficiará a comunidade, e em particular os trabalhadores, mas sim o grupo de notários. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Para encerrar esta segunda ronda, a Sra. Deputada Andreia Galvão,
e tem também 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado, e bem-vindo à nossa comissão. Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Cumprimentos à Comissão de Trabalhadores da EFASEC. Não sou a primeira pessoa a dizer isto neste contexto, mas fica claro que a EFASEC é mais do que uma empresa de referência no tecido português. É uma empresa estratégica, tem importância para a economia, para a indústria, para a tecnologia e para a soberania energética do nosso país. É também o local de trabalho de quase 2.000 pessoas, uma fonte de rendimento para milhares de famílias e um importante ator na dinamização económica do país e, em específico, na dinamização regional do Norte. Por tudo isto, deveria ter sido tratada com muito mais cuidado e com o cuidado que o empreendimento desta dimensão compreende. No entanto, o que vimos nos últimos anos é alarmante. O Estado português interveio para salvar a empresa, gastando centenas de milhões de euros de investimento público e depois fez uma reprivatização a preço de saldo, entregando uma empresa estratégica a um fundo estrangeiro, sem contrapartidas financeiras e, em simultâneo, sem garantias reais de manutenção de emprego ou desenvolvimento tecnológico. Nós estamos a falar de uma decisão que desvaloriza o investimento público, ameaça a capacidade tecnológica nacional e coloca em risco centenas de milhares de trabalho altamente qualificados. Além disso, isto não é um problema meramente, e já seria grave, meramente económico, é também um problema de soberania nacional. Num contexto internacional marcado por guerras, por tensões geopolíticas, é um grande risco perder uma empresa que garantia esta soberania energética, quando toda esta tensão afeta diretamente o setor energético e a capacidade que esta perda de produção tecnológica crítica coloca o país numa posição de fragilidade. Por isso, gostaria de lhe deixar 3 perguntas. Tem falado um pouco sobre as pressões psicológicas que os trabalhadores têm sentido. Gostávamos que explanasse um bocadinho sobre como é que se tem sentido esta instabilidade na gestão da empresa, não só no dia-a-dia da empresa em concreto, mas no dia-a-dia dos trabalhadores. Gostava de perceber quais são as áreas de emprego e de conhecimento técnico que podem estar mais ameaçadas neste momento e quais as medidas que consideram essenciais para garantir a estabilidade, o emprego qualificado e a continuidade da capacidade estratégica da EFASEC em Portugal. Preocupa-nos muito. Para terminar, faz favor. Preocupa-nos o risco de deslocalização de postos de trabalho e desta capacidade tecnológica crítica e consideramos que o vosso testemunho é indispensável para que o Parlamento perceba o impacto real da política económica, da política industrial e que possa defender os interesses do país e dos trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores e Srs. Deputados, antes de passar a palavra à Comissão de Trabalhadores da EFASEC, que vai ter, conforme já anunciei, 8 minutos para responder às questões colocadas, colocar-lhes-ia a seguinte questão. Nós vamos terminar esta audição substancialmente mais cedo do que a previsão que fizemos. Eu pedi aos serviços para tentar antecipar a audição seguinte. Estão-me a dizer que é difícil, provavelmente a nossa interlocutora ainda não estará disponível, porque estava a contar, está disponível a partir das 11h30. Bem, mas ficaria esta nota. Se porventura a nossa interlocutora vier a estar disponível às 11 horas, se as senhoras e senhores deputados concordarem, se a interlocutora estiver disponível, faríamos a segunda audição logo às 11, porque acho que, já que aqui estamos, escusaríamos de interromper. Caso não seja possível, temos que interromper e esperar pelas 11h30, que era a hora que estava marcada a audição seguinte. Portanto, eu pedi aos serviços da Comissão que, entretanto, me fizessem o favor de contactar a nossa interlocutora, a Beatriz Gomes, e de me informarem se haverá essa possibilidade ou não de antecipação. Assim sendo, estimado Sr. José Ferreira, da Comissão de Trabalhadores, de 8 minutos para responder às questões dos 4 grupos parlamentares. Faz favor. Obrigado, Srs. Deputados e Deputada, pelas questões que foram levantadas. Eu vou então sintetizar rapidamente aquilo que nos foi questionado. Portanto, em relação ao clima que se vive na empresa, é um clima, como eu disse inicialmente, há uma mudança de cultura. Portanto, a cultura familiar, que havia muito proximidade, está praticamente alterada num contexto de que um grupo económico que está neste momento na empresa visa neste momento o lucro para tentar, portanto, supostamente vender a empresa a alguém. E, portanto, nesse sentido, os trabalhadores sentem que há uma mudança tão brusca que ainda não se adaptaram à mesma e, nesse contexto, isso cria tal ansiedade, cria tal receio, medo, porque se sente esse medo e, no meio disso, haverá pressões
porque há denúncias de trabalhadores que não querem dar a cara no fundo, mas alertam a Comissão de Trabalhadores de que, e estamos atentos a isso, de que sofrem muitas vezes pressões para rescindir, porque pensamos que a estratégia, muitas vezes, da empresa é desfazer-se de contratos efetivos e recorrer depois a novos contratos que não têm a mesma efetividade e, portanto, a precariedade, digamos assim, aparece como uma solução para um problema que achamos que nos preocupa, porque, inicialmente, com esta reprivatização, a nossa preocupação, lá está, os postos de trabalho, o futuro da empresa, e, portanto, isso preocupa-nos, a nós e aos trabalhadores, e, portanto, era isso que eu gostaria de dizer. Em relação à evolução das encomendas, aquilo que nos é apresentado é positivo. Não sabemos a que preço é que isto poderá acontecer, mas esse cenário que tenha sido apresentado e tem saído notícias públicas sobre aquilo que já foi aqui dito, concursos importantíssimos que têm saído, aplaudimos no sentido de que é bom para a empresa. Agora, não sabemos depois para que fim. Se realmente estiverem garantidas aquilo que foi dito, os postos de trabalho, os trabalhadores, o futuro, um clima de estabilidade psicológica também, que os trabalhadores se sintam parte integrante da empresa, para nós é fantástico, para todos, porque todos ficamos a ganhar. E será sempre essa a nossa preocupação. Em relação ao recurso ao trabalho suplementar, sabemos que existe o recurso ao trabalho suplementar, sabemos que existe o recurso a empresas de outsourcing, nomeadamente a empresas de logística. A logística praticamente toda foi entregue a uma empresa de outsourcing. Pronto, isso é claro. A empresa preferiu que esses trabalhos fossem entregues, portanto, a essas empresas, isso, temos essa garantia. Em relação às horas extras, existem realmente trabalho suplementar. Não temos informação neste momento que se ele será exageradamente feito por esse motivo, mas que existe trabalho suplementar, garantidamente existe. Desmantelamento da empresa. Não temos neste momento, é uma preocupação constante, desde já também agradecemos a vossa preocupação, de saber que não temos essa informação, mas até o momento não podemos garantir que isso possa acontecer e, portanto, não vos posso responder objetivamente dizendo que isso vai acontecer. Mas é uma preocupação, pode acontecer, e, portanto, isto é um processo dinâmico e aquilo que podemos estar a dizer hoje, se calhar quando sairmos daqui, podemos ter outro tipo de notícias, não é? E, portanto, nesse sentido, não é muito eficaz estar a dizer que sim ou que não. As pressões psicológicas, portanto, como eu já disse, existem, há denúncias de trabalhadores, portanto, e quando se fala em pressões psicológicas, são trabalhadores que ou se sentem cansados porque, lá está, por todo este processo que nós atravessamos, foi de uma complexidade tremenda, volto a repetir, tivemos o layoff, tivemos a questão da pandemia, tivemos o Andalix e depois tivemos este parar no tempo em que a injeção que o Estado estava a dar, daquilo que percebemos, foi praticamente para pagar salários e para manter a empresa naquela esfera. Portanto, não soubemos depois para onde é que estaria a ser direcionado o resto do capital. E sabíamos que haviam fornecedores, havia dívidas a fornecedores, portanto, isto não é só a EFASEC que esteve em risco, também tudo à volta da EFASEC, também são postos de trabalho, também são famílias, também com essa preocupação e os trabalhadores viram esse problema. Em relação à instabilidade na empresa, ao futuro, ao desmantelamento, aos riscos de venda da empresa, ao trabalho suplementar, ao outsourcing, à evolução das encomendas, ao futuro, e a empresa é atrativa, eu acho que sim, mas é muito complicado nesta fase ainda, porque nós estamos numa fase de pré-venda para um futuro comprador e, portanto, é-nos difícil ver alguém que tomou conta na empresa de uma situação que nós sabemos que é pública, e depois perceber que esta empresa não vai ficar totalmente com essa responsabilidade. No fundo, esta empresa está a recauchutar, digamos assim, a empresa para se tornar atrativa para um futuro comprador. Se realmente ela vai ser dividida na sua venda ou não, ainda não podemos garantir isso. Portanto, para já não há sinais. Obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado. A Comissão de Trabalhadores terminou a sua intervenção. Pelo que, senhores deputados, damos por terminada esta audição. Eu não sei se estamos em condições de fazer a segunda audição de seguida ou não. Pedia só para me fazerem o ponto de situação.
De todo modo, agradeço desde já à Comissão de Trabalhadores da EFASEC Energia, aos 4, pela presença, aos esclarecimentos que nos trouxeram, às respostas que deram. Desejar, naturalmente, boa sorte e bom trabalho e que, naturalmente, são sempre bem-vindos, porque estes esclarecimentos e estes contributos são, obviamente, muito importantes para o nosso trabalho. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Sr. Presidente.